Ora, muito boa noite a todos. Obrigado a estes ilustres palestrantes que hoje tiraram um pouco do tempo da sua vida para estar aqui perante estas câmaras e falar sobre um tema que ninguém escapa. Todos nós temos aqui tanto estava escrito na nossa história de vida que um dia nós iríamos envelhecer e desde que nascemos, não é? Os nossos filhos, e muito que nós gostamos deles jovens e com aquele aspecto jovem, nós sabemos que eles não vão ficar assim sempre. Assim como foi os nossos pais, quando olharam para nós e nos viram aquelas crianças a correr de um lado para o outro, sabiam que um dia íamos chegar a uma idade avançada também, se corresse bem, não é? E hoje o debate, portanto, aquilo que nos traz aqui hoje, já vou passar aqui a palavra para que se apresentem aqui os nossos convidados. Portanto, aquilo que nós vamos falar hoje é exatamente ver como é que Portugal está a olhar para os idosos, como é que está a cuidar dos seus idosos e aquilo que está a fazer, porque os idosos já um dia contribuíram, né? Quer para o crescimento do país, quer para o desenvolvimento, quer para o passar de conteúdo e história dos pais para os filhos, mas agora chegaram àquela idade avançada e a questão é com que qualidade de vida estão a viver. É este o tema que nos traz aqui hoje. Portanto, penso que vai ser um tema bastante quente em termos de conteúdo, porque temos aqui especialistas de diferentes áreas e eu vou desafiar a começar aqui pela Silvana. Olá, Silvana. Boa noite, Silvana. Olá, Queres te apresentar aqui ao nosso público, saber quem tu és? sim, claro. Primeiro, agradecer pela oportunidade. Muito grata em estar com pessoas tão ilustres, com tanto conhecimento para ser partilhado aqui. E acho que vou sair desse webinar aprendendo mais ainda sobre o envelhecimento em Portugal. E para o que eu pretendo fazer, isso vai ser muito importante. Eu me chamo Silvana Vieira, eu sou brasileira, moro em Natal, Rio Grande do Norte, trabalho com cuidadores de pessoas há mais de 20 anos, sou psicóloga de formação, terapeuta de família e tenho muita curiosidade e tenho muita sede de conhecimento. Trabalho há 20 anos com longevidade e qualidade de vida, na perspectiva da psicologia e dos cuidados, e pretendo contribuir aqui e aprender muito com esse grupo. Obrigado, Silvana. Ah, Cristina, queres te apresentar? Obrigada, Pedro. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui convosco e de podermos partilharmos aqui conhecimentos e, acima de tudo, continuarmos a aprender e aprender sempre no âmbito de promover a qualidade de vida dos nossos idosos. Portanto, o meu nome é Cristina Conde, eu sou enfermeira, já há uns anos e, sensivelmente, há pouco mais de 10, 12 anos, estou na área do idoso. Portanto, temos uma empresa de apoio domiciliar em que prestamos os nossos cuidados aos nossos idosos, sempre na casa deles, sempre promovendo a qualidade de vida dos mesmos. E é isto, portanto, a preocupação do bem-estar, de qualidade de vida dos nossos idosos está presente diariamente e daí a importância também de podermos aqui partilhar conhecimentos. Obrigado, Cristina. Espero que. Olá, Patrícia. Vimos aqui a Patrícia. Patrícia, estás connosco, Patrícia? Olá. Oi, estão me ouvindo? Sim, sim, precisamos do teu ecrã. Ok. Queres te apresentar também, Patrícia? Ah, sim. Meu nome é Patrícia. Eu sou médica, médica no Brasil, e trabalho principalmente com medicina do estilo de vida. E meu foco é longevidade saudável, tratamento de obesidade, mudança de hábitos de vida. E estou aqui com vocês para a gente O- conversar hoje um pouquinho. Obrigado, Patrícia, pela tua presença e deixei para o fim o nosso ilustre convidado e é um convidado especial, que muito agradecemos a sua excelente e maravilhosa presença, que é o Manuel Costa Oliveira, que é o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Sintra. Mais do que isto, por favor, Manuel, podes-te apresentar? E com prazer, é ótimo estar aqui e partilhar as experiências de todos nós e aprendermos uns com os outros, focarmos a nossa atenção neste tema tão interessante que eu me atrevia a dizer que é, na área social, o tema mais importante. Defenderei esta ideia, para mim é o tema mais importante, portanto, parabéns a vocês por estarem a abordá-lo. Eu sou Manuel Costa Oliveira, sou provedor da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, vou ali acumulando alguma experiência, porque temos em apoio domiciliário 80 pessoas, porque temos programas de socialização da pessoa idosa com cerca de 350 pessoas,
porque temos uma ação social em que muito idoso está lá conosco e falamos aí de muitas centenas de pessoas. Portanto, isto é o dia a dia de um provedor, o dia a dia de uma Santa Casa. Portanto, estou aqui com todo o gosto para partilhar as minhas experiências nesta questão que, insisto, para mim é a mais importante de todas na área social. Muito obrigado, Manuel. Ahm, Muito bem, eu sou Pedro Martins, portanto faço parte deste projeto fantástico que é a My Match Care, na qual nós vamos falar um pouco mais à frente. E nós desafiamos, portanto, houve aqui um desafio destas pessoas fantásticas, ilustres, para nós falarmos sobre este tema. Este tema sobre, no fundo, os idosos, desta vez, os idosos em Portugal. Eu vou começar a lançar aqui já uma questão. Temos a Patrícia, temos a Silvana, portanto, que lidam com esta realidade no Brasil. Portugal, neste momento, está claramente portanto, a passar por um processo de envelhecimento da população, é algo que nós já temos constatado, é uma realidade que está galopante, digamos assim, ou seja, cada ano que passa, nós temos uma população mais envelhecida. E o Brasil, qual é a realidade do Brasil, Silvana? O Brasil também tem esta tendência? Qual é a realidade que vocês conhecem neste momento? Então, nós somos um país ainda em comparação a Portugal, somos um país bebê, não é? Ainda temos o quê? Meio século. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a Meio pirâmide milênio. etária do Brasil, oi? Meio milênio. Meio milênio, meio século. Temos meio milênio. Comparado a vocês, somos um país adolescente, mas mesmo assim estamos envelhecendo. A nossa pirâmide etária, de acordo com o último censo feito agora em 2024, mostra que a nossa população está envelhecendo, a pirâmide etária inverteu, então na base nós tínhamos antes crianças, nós temos a maior quantidade de pessoas idosas. E isso é um grande feito porque precisamos pensar em políticas públicas e em comportamento social para lidar com essa nova realidade. Estive aí em Portugal já há algum tempo, o ano passado, de junho a outubro, eu passei 3 meses e percebi que em Portugal, apesar de vocês já terem essa realidade há algum tempo, né? Sabemos que Portugal é o segundo país da União Europeia onde se concentra mais número de pessoas idosas, perdendo apenas para a Itália. E aqui no Brasil, nós ainda temos um cuidado muito especial ao idoso. Na Europa, eu já não percebo tanto isso. Como seria esse cuidado, Silvana? Um cuidado, por exemplo, em prioridade em atendimentos, em filas, e a gente já tem agora a prioridade da prioridade. Até 5 anos atrás, nós tínhamos o idoso da faixa etária a partir de 63 anos até onde tivesse pessoas vivas, seriam consideradas prioridades. Agora nós temos a prioridade e temos a prioridade da prioridade, que seriam pessoas acima de 80 anos. Então, isso é uma realidade que em Portugal eu não percebi, no sentido deste cuidado com esta população, até porque, como nós temos agora duas crianças, aliás, dois idosos para cada criança em Portugal, imagine que temos um país de prioridades. Por isso, isso me chamou a atenção. Aqui no Brasil, nós estamos engatilhando nas políticas públicas de atenção ao idoso. Participei recentemente de um fórum municipal, né, para que a gente pudesse pensar em como tratar melhor esses idosos. Temos uma profissão que está chegando com todo o gás, que é a de cuidador de idosos. Temos muitos imigrantes que saem aqui do Brasil, principalmente, em sua maioria em busca de um emprego sem a qualificação adequada, e quando chega a Portugal, encontra-se diante de uma realidade assustadoramente encantadora, vamos dizer assim, porque é trabalhar com idosos, mas nem todo mundo está preparado. E isso é um fato que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque trabalhar com pessoas idosas requer conhecimentos e habilidades específicas. Então, eu percebo que, diferentemente do Brasil, que mesmo que a profissão cuidador de idoso ainda não está legalizada enquanto profissão, mas sim como ocupação profissional, a gente aqui tem um cuidado, vamos dizer assim, um pouco mais
nós temos um olhar um pouco mais refinado em relação a Portugal. E isso acho que foi uma das principais motivações para que o projeto My Medcare viesse à tona. Então, acho que seria isso, Pedro. Não sei se atendi às suas questões. Muito bem, muito bem. Eu vou falar com a Cristina agora. Cristina, eh, e Portugal? Como é que está Portugal? Qual é a percepção dentro da tua atividade? Lidas com esta realidade todos os dias. Qual é a tua percepção, sobre Portugal e os seus idosos? Bem, como a Silvana disse há pouco, de facto Portugal está com muitos idosos, mais ou menos dois jovens para um idoso, ou melhor, desculpe, dois idosos para um jovem, se é que é. Nós somos mais ou menos 10 milhões e meio de habitantes e sensivelmente 25% da nossa população é idosa. Portanto, logo aí também já temos uma ideia de efetivamente em que passo e em que estádio é que está o envelhecimento do nosso país. É o segundo país da Europa com mais idosos e é o quinto a nível mundial, sendo que o Japão está em primeiro lugar. Portanto, isso também dá-nos uma ideia, sendo o nosso país pequenino e com poucos habitantes, o que representa a nossa população idosa. Portanto, de facto, é preocupante. O nosso primeiro objetivo enquanto pessoas interessadas na população idosa é arranjar as melhores alternativas, tudo aquilo que nós podemos para ajudá-los nesta fase do envelhecimento, até porque nós sabemos que também há muitos idosos sozinhos. Portanto, a solidão também é uma das características dos nossos idosos em Portugal. Portanto, é muito importante nós termos noção e consciência que a nossa população está a envelhecer e, de facto, está a envelhecer mais ou menos, dizem os livros, 2% por ano. Portanto, ainda há dias estávamos a falar com o Manuel. De facto, em 2050, provavelmente teremos muitos idosos com 100 anos ou mais. Portanto, de facto, é muito importante nós nos focarmos naquilo que será a melhor abordagem para os nossos idosos. Um, Acho que é isto, Pedro. Era mais ou menos isso que, para situarmos um bocadinho o quanto a nossa população está envelhecida ou não. Era essa a tua questão, não era, Pedro? É, exatamente. Isso leva-nos, segundo aquilo que tu respondeste, se nós vamos a caminhar para uma longevidade, não é? Se estamos a começar a aproximar-nos de uma idade média muito superior, ou seja, está previsto haver muitos idosos com 100 anos, em 2050. A pergunta é com que qualidade será esse envelhecimento? Portanto, vamos viver mais anos, mas será que os países, os governos, será que a própria população, será que toda a questão social está a acompanhar essa tendência de evolução? Eu aqui já desafiava o nosso convidado Manuel Oliveira. O que é que Portugal está a fazer para cuidar desse envelhecimento cada vez maior? Eh, Acrescentar duas coisas ao que a Silvana e a Cristina disseram. Primeira, os idosos que vivem sozinhos são pobres. Isto não se pode escamotear. Hoje em dia, como sabeis, o nível da pobreza está na casa dos 600 euros. Dá para perceber então que, se o recurso de um idoso é uma prestação de serviço externo, então, se são a viver isolados e são pobres, o problema agrava-se. À pergunta do Pedro, o que é que o nosso país está a fazer? Eu acho que o nosso país ainda não tomou bem consciência do problema. Eu acho. A nível nacional, regional, local, familiar, eu penso que ainda não se tomou bem consciência do problema. Daí eu achar que uma formação deste tipo é uma formação que compete a todos nós. Todos nós. Alguma outra formação que tenho feito? Pode-se perguntar. Nós sabemos, falo por mim, sabemos cortar um cabelo, sabemos arranjar umas unhas, sabemos pintar uma senhora, sabemos fazer a barba a um homem, sabemos dar um banho. Eu penso que a generalidade de nós, enquanto cidadãos, mas é também pessoas enquanto envolvidas nisto, nós não sabemos fazer um conjunto de coisas primárias que possam ter
a necessidade de dirigir aos nossos familiares, por exemplo, aos nossos pais, aos nossos irmãos, seja quem for. Quase que me atrevia a dizer aos nossos filhos, como sabeis, hoje em dia num lar começa a ser frequente ter pais e filhos no mesmo lar. Pais e filhos na casa dos 80, 60, uma coisa para aí. Está o pai num lar, está a mãe num lar, está o filho num lar, está uma filha num lar, todos em família, mas num lar. Perguntar-se-á, o lar é uma boa solução? Eu penso que é uma boa solução. Se é uma solução suficiente, aí já ponho as minhas dúvidas. Portanto, à pergunta do Pedro, eu diria, ainda não temos bem a consciência do problema, o problema agrava-se a cada dia que passa, tem que ser visto a nível nacional, regional, local e familiar. Estas são quatro componentes deste edifício de cuidar do idoso que eu penso que têm que ser vistas com muito cuidado. Ok. Patrícia, agora dirijo-me a ti, que estás ansiosa provavelmente por dar-nos aqui um contributo e eu tenho uma pergunta ideal para ti. Um, o que é que realmente representa um idoso envelhecer com qualidade? Então, a primeira coisa que a gente precisa no idoso é força, tá? Então, para o idoso envelhecer com qualidade, ele precisa ter força muscular. Sabe uma diferença muito grande que eu vejo entre os idosos na Europa e os idosos no Brasil? É que os idosos na Europa eles tendem a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Provavelmente porque vocês têm o hábito de caminhar mais. As cidades europeias, elas permitem uma caminhada mais. A gente vê idosos na rua, então talvez por isso vocês não tenham tanta prioridade para idosos como a gente tem aqui. E um dos grandes gargalos que eu vejo no futuro vai ser fazer os idosos continuarem fortes, né, com boa massa muscular. E o cuidador, ele tem um papel nisso, sabe? Eu trabalho com idosos no serviço público, e uma coisa que faz uma diferença enorme é a pessoa que cuida, que muitas vezes, como eu trabalho no serviço público, eles não têm um cuidador, o cuidador é o familiar, é que ele não faça com que o idoso fique sedentário, parado. Então, assim, o cuidador tem um papel não é só para idoso acamado, e não é para manter o idoso parado. Então, assim, o que faz a diferença hoje, o que a gente tem diferença de um idoso funcional e um idoso que necessita de cuidador mesmo para as atividades diárias, não só um cuidador que o ajude a dormir com ele, né? Porque o idoso, mesmo quando ele é funcional, o ideal é que ele tenha alguém, porque, principalmente na Europa, é muito comum que os idosos morem sozinhos, né? Então, um idoso funcional que mora sozinho precisa de um cuidador também. Mas aí ele é funcional. E para ele se manter funcional é ele se manter forte, é o exercício físico. O que faz um idoso manter-se funcional até os últimos momentos é o exercício físico, tá? Então, a gente que ainda não está na idade, né, não é idoso ainda, façam exercício físico. E se você for idoso, é que você tem que fazer mesmo. Muito bem, muito A bem. diferença é essa. E o papel do cuidador familiar ou cuidador empregado é mantê-lo o mais possível forte, porque você vai evitar queda. Não é manter o idoso sentado, que é muito comum. O Uhum. Brasil, a gente tem um problema a gente a gente vê colocar o idoso numa, No lar. a gente chama, num lar. Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque a gente acha que é abandonar o idoso e tal. E o que eu vejo que acontece é que é o contrário, porque o idoso ele fica abandonado em casa, sai todo mundo para trabalhar, aí o idoso fica o dia inteiro sentado na frente da TV. Isso termina de destruir qualquer possibilidade do idoso continuar funcional, porque ele fica muito parado. Muitos no lar, geralmente ele tem mais possibilidade de fazer exercício físico do que em casa. Então, assim, são questões que a gente não pensa enquanto não tem o idoso conosco.
Então, principal coisa para você ter uma velhice saudável é o exercício físico. E se você já tem idade, é o exercício físico também. Não, a gente ganha músculo com qualquer idade. Um velhinho de 90 anos que tem dificuldade de locomoção, ele pode voltar a andar com firmeza se ele se ele fizer exercício físico. E o cuidador saber disso, às vezes até convence a família. A gente já teve experiência aqui do cuidador convencer a família de que o idoso conseguiria melhorar, e ele realmente teve uma melhora muito boa com o exercício. Muito bem, obrigado, Patrícia. Silvana, eu volto-me para ti agora. A Patrícia falou sobre o exercício físico, que no fundo faz com que a massa muscular se mantenha, tanto até mais tempo da vida do idoso. E a mente? Como é que nós cuidamos da mente do idoso? Porque muitas vezes a mente é a primeira que começa, no fundo, a enfraquecer, né? E depois o corpo vai atrás. É isto? Isso, Pedro, é uma excelente pergunta, porque eu não sei se na minha apresentação falei que sou psicóloga, então eu trabalho há muitos anos, há 20 anos, com idosos em situação de demência ativa e idosos que estão começando o processo de demência, seja ela Alzheimer, Parkinson ou qualquer uma outra, decorrente do próprio envelhecer. E a gente percebe que uma das coisas que aceleram esse processo é justamente a incapacidade dos familiares de adotarem posturas que incluam essa pessoa idosa dentro do convívio deles e da própria pessoa idosa de buscar grupos de apoio e de suporte para que elas possam desenvolver ou adquirir as habilidades necessárias para que eles possam manter a mente ativa. O que seria isso? Nesse simpósio que eu estive sobre a pessoa idosa, um estudioso, um neurocientista, viu uma pesquisa recente de uma universidade nos Estados Unidos dizendo que até os 75 anos o nosso cérebro ele é ativo no sentido de conseguir aprender coisas. O que acontece é que nós vamos nos acomodando na condição de estarmos, entre aspas, dependentes. Quer ver uma coisa muito simples? As tecnologias. Elas estão aí para nos ajudar, nos auxiliar. Muitas pessoas idosas delegam os aprendizados por acharem que são incapazes. E isso gera neles uma tristeza profunda que pode gerar uma depressão e acelerar o processo de demência, porque cada vez mais ele vai ficando introspectivo. Então, por exemplo, eu quero aprender como é que faço comunicação via celular, via WhatsApp. E aí eu peço para o meu neto, meu filho, uma pessoa mais jovem, fazer por mim. E eu me recuso a aprender. Então, a lentificação no aprendizado não pode ser confundida com a incapacidade em aprender. Os grupos de suporte, os grupos de apoio e os cuidadores, sejam eles profissionais ou familiares, têm um papel importantíssimo para que o idoso possa interagir e, desta forma, manter a sua mente ativa. Uma outra coisa interessante, por exemplo, existem muitos diagnósticos errados. A gente sabe que, com o decorrer da idade, nós vamos tendo limitações reais, limitações no caminhar, limitações no ouvir, né, na nossa mobilidade. E uma das coisas interessantes que acontece é que a pessoa idosa, muitas vezes, tem um problema auditivo, não gosta de incomodar o familiar porque ele não consegue escutar o que o familiar está dizendo, ele entende de maneira errada, o familiar se aborrece, e aí o idoso vai ficando cada vez mais isolado para não aborrecer esse familiar, esses pares. O que é que ele faz? Fica introspectivo, isso gera essa tristeza profunda que pode gerar uma depressão e isso pode acelerar ainda esse processo de demência. O que fazer em relação a isso? Muitas vezes é buscar um grupo de iguais, ou seja, grupos de suporte, de apoio, passear na praça, conversar com outros idosos e buscar um aparelho auditivo ou técnicas de conversação para que ele não se sinta um incômodo e um peso para a família. Uma das causas de maior tristeza
para os idosos, pelo menos aqui no Brasil, aí talvez Cristina possa dar uma resposta melhor no que se refere a Portugal, mas aqui no Brasil, com a realidade que nós conhecemos, é essa. A mente do idoso fica muito ociosa por ele achar que tem uma limitação que o paralisa diante do aprendizado, quando, na verdade, ele tem uma limitação que dificulta um pouco, mas que não paralisa. Então, ele pode aprender, por exemplo, um novo esporte, ele pode aprender uma nova língua, ele pode aprender uma nova habilidade, fazer uma atividade através das artes, das terapias ocupacionais. Então, é importante manter a mente ativa sempre. Muito bem, muito bem. Isso também tem, no fundo, tanto a parte física como a parte mental. Muitas vezes o próprio idoso não é quem mais precisa de formação, instrução, mais informação. Às vezes é o filho, ou alguém que possa realmente cuidar. Portanto, e fazer esse acompanhamento de uma forma mais eficaz, porque o idoso muitas vezes já está naquela condição, se não houver alguém que saiba lidar com ele, vai agravar a situação. Muitas vezes a falta de informação também está do lado dos mais jovens. É uma realidade que nós podemos ver. Muito bem. Manuel, eu vou voltar aqui para ti e vou-te pedir que fales um bocadinho sobre a Santa Casa da Misericórdia de Sintra. Como é esta realidade dos idosos? Eu sei que vocês têm um grupo muito interessante de idosos a quem dão assistência. Podes falar-nos um pouco mais sobre isso e quais são as dificuldades e aquilo que vocês estão a fazer relativamente a portanto, este flagelo, se podemos dizer assim, que é envelhecimento de pessoas que muitas vezes não têm o devido apoio. Com prazer, Pedro. Portanto, nós somos uma misericórdia. Como todos sabemos, misericórdia é ajudar quem mais precisa. O nosso público-alvo é um público bastante vulnerável em termos financeiros e, se calhar, não só em termos financeiros. Como todos sabemos, a pobreza é financeira, é física, é moral, é espiritual, é emocional. Tudo isto são fatores de pobreza que podem condicionar muito a vida dos nossos idosos. Então, o que é que nós temos? Em apoio domiciliário, 80 pessoas. Devo dizer que é uma população muito, muito heterogénea. Pessoas que vivem bem, pessoas que vivem mal, pessoas que têm família, pessoas que não têm família, pessoas que já têm um conjunto de limitações, pessoas que não têm ainda um conjunto de limitações, apenas querem a higiene da casa, apenas querem a alimentação. Temos aqui a Cristina, que melhor que eu falará destas necessidades que os idosos têm. Portanto, estamos focados em apoio domiciliar, temos um programa de socialização e animação da pessoa idosa, onde temos, como há pouco dizia, cerca de 300 pessoas. Bem, o que é que nós fazemos? Fazemos muita coisa. Hidroginástica, eh, eh, a Silvana falava em terapias ocupacionais. Se calhar temos que ter mais terapias ocupacionais. A Patrícia falava em exercício físico. Se calhar temos que ter mais exercício físico. Temos que ter uma estratégia, não apenas o exercício físico como divertimento e como distração, como ocupar tempo, mas com um foco mais preciso na tal massa muscular que a Patrícia falava. A Silvana, terapias ocupacionais, deu aí um exemplo interessantíssimo, que é aprender uma língua. Ocupar o cérebro para aprender uma língua. Nunca me tinha passado isso pela cabeça, mas devo dizer que acho bastante interessante. Portanto, temos este grupo de cerca de 300 pessoas. Depois temos na ação social, em que, sobretudo por causa do polo alimentar, temos qualquer coisa como 1.300 pessoas que precisam que nós apoiemos neste polo alimentar. Está aqui muitos idosos, naturalmente que há. Naturalmente que há. Se os idosos são convenientemente tratados, atrevia-me a dizer que não. Até me atrevo a dizer que há aqui, se calhar, algum abandono. Eu estou muito próximo, tenho uma idade completamente diferente da vossa. Os meus irmãos, o meu irmão mais velho tem 79, a minha cunhada tem 81. A minha irmã a seguir tem 78, o meu cunhado tem 81. Minha irmã a seguir tem 69, o meu cunhado tem 73. Bem, sendo certo que começamos a envelhecer desde o dia em que nascemos, e que estes meus familiares muito próximos já vão bastante adiantados.
vivem sozinhos. Se isso para mim hoje em dia é uma preocupação, claro que é uma preocupação. Se eu tenho condições para cuidar deles como familiar, não, não tenho condições, nos mais diversos aspectos, nomeadamente em alguma falta de preparação da minha parte. Portanto, este é o problema. Se nós olharmos para um lar, bem, um lar que tenha 100 pessoas, bem, dentro disto que a Patrícia e que a Silvana falaram, o que é que se faz num lar? Bem, eu atrevia-me a dizer que se calhar não se faz o suficiente. E depois vem a questão económica, quem é que tem dinheiro para pagar um lar? Enfim, julgo que as pessoas que nos estão a ouvir estarão bastante envolvidas nesta casa, neste tema, quero dizer. Se nós formos a um lar que eu conheço em Cascais, uma cama dupla custa 3.000 euros. Uma cama single custa 2.500 euros. Quem é que tem 2.500 euros para pagar uma cama single que vai ocupar um quarto com outra pessoa que não conhece, mas passa a conhecer? O quarto custa 5.000. Bem, no meu público-alvo, isso é qualquer coisa absolutamente impensável. Bem, o meu público-alvo, estamos a falar de 800 euros, 900 euros, 1.000 euros, se tiverem essa verba para nos remunerar, porque nós também não temos condições de prestar o serviço gratuitamente. E, portanto, é isto tudo que nós todos aqui vimos falando. Quem nos ouve também deve ter esta percepção. As coisas não estão nada fáceis. Não estão nada fáceis. Vamos envelhecer cada vez mais. Eu tenho 75, em 2050 poderei ter 100, se Deus quiser. E muita gente que hoje em dia tem 100, nessa altura poderá ter 110, se Deus quiser. Em que condições? Em que condições? Claro que não vamos aqui, eu não vou fazer aqui o discurso um bocadinho dramático. Não, isto não é para dramas. Isto é para identificar problemas e resolvê-los, encontrar soluções, não é? Não temos soluções, temos que as arranjar. Portanto, é isto que vejo nesta formação, qualquer de nós responsáveis a direcionar muito a sua estratégia de intervenção. E, de facto, há muita coisa a fazer. Há muita coisa a fazer. O E- idoso que vive sozinho e é pobre e está abandonado e não tem família, bem, quem é que deita a mão a isto, não é? Quem é que deita a mão a isto? Somos nós. Deitamos a Exato, mão a isto, por isso é que estamos aqui, não é? exatamente. Eh, Manuel, continuo contigo com mais uma questão. E para estas pessoas todas, não é? É preciso quem tome conta, cuidadores, é preciso auxiliares, é preciso pessoas que, no fundo, façam este trabalho de cuidar destes 80 idosos que vocês albergam dentro da vossa instituição. A pergunta é que formação eles têm, como é que eles, ou seja, qual é o requisito, e depois qual é portanto, aquilo que a condição para que eles possam ter a formação, o conhecimento para poder cuidar desses idosos. Qual é a realidade da Santa Casa neste momento? E das outras Pedro, Pedro e instituições iguais? colegas, lamento dizer que a formação é apenas empírica, não é? É apenas empírica. Eu ontem contratei uma auxiliar para substituir outro auxiliar que está de baixa médica e esta auxiliar que eu contratei hoje começou a trabalhar hoje. Contratei ontem e começou a trabalhar hoje. Lamento dizê-lo, mas esta é a realidade. Tenho uma equipe de 12 auxiliares. Devo dizer, pessoas com mais de 20 anos de experiência, pessoas extraordinárias, extraordinárias. Mas este exemplo que eu vos dou, contratei ontem e começo a trabalhar hoje. Que capacidade eu tive para dar uma formação? Não tive nenhuma, tive que começar a trabalhar hoje porque o outro entrou de baixa médica repentinamente. Portanto, daí eu achar que uma formação deste estilo é absolutamente crucial. Crucial. Ok, ok. Estamos a falar de formação, ainda não explicamos qual é o produto que a MyBenchCare tem para oferecer, faremos isso um bocadinho mais à frente, mas vamos continuar aqui com questões. Vamos continuar aqui com questões. A Cristina, volto-me para ti outra vez. No teu dia a dia, na tua realidade, que é cuidar de idosos, qual é a tua percepção, sensivelmente, a esta questão que foi colocada ao Manuel? Portanto, que formação estas pessoas que chegam à tua empresa, que delegas, no fundo, esta missão de cuidar dos idosos e que os colocas na casa das pessoas, que formação eles têm e que requisito tu tens para a contratação destas pessoas? Bem, a minha realidade é um bocadinho diferente da do Manuel, Claro. porque nós somos uma empresa privada, portanto, de facto, aqueles idosos pobres, sozinhos,
acabam por ser pessoas que eu não consigo ajudar, infelizmente. Pronto, mas de qualquer das maneiras, a nossa primeira preocupação, além de ser o nós idoso, como é óbvio, falando agora diretamente de formação, nós na parte do recrutamento das nossas cuidadoras, esta parte da formação é o básico, pronto. Não basta ter experiência, é muito importante ter formação. Nós temos a sorte, que eu vejo isto como uma sorte, porque tenho tido também muitos contactos e algumas parcerias com outras empresas de apoio domiciliário. Eu sendo profissional de saúde há 30 anos e tendo feito toda a minha vida, tendo dado formação, eu dou sempre formação às nossas cuidadoras. Portanto, eu dou formação a vários temas, muito parecido com o curso que daqui a algum tempo Pedro ou Silvana ou Patrícia, vocês vão falar daquilo que vocês oferecem, que é muito bom. Eu no seio da nossa empresa é aquilo que eu já faço. Sempre de acordo com a nossa realidade junto dos nossos idosos. Ainda assim, o que tenho reparado é que no dia a dia, os nossos idosos às vezes precisam de ser internados por uma infecção urinária, por uma infecção respiratória, enfim, aquilo que nós já sabemos que é a realidade dos nossos idosos. E quando voltam para casa, porque muitas das vezes hoje em dia os hospitais também aceleram um bocadinho a alta dos nossos utentes, e especificamente agora dos nossos idosos, muitas das vezes ainda vão para casa com uma sonda nasogástrica para ser alimentado durante ainda mais uma semana ou duas, ou então, por exemplo, uma sonda urinária ou uma algália. As nossas cuidadoras têm formação, mas por vezes já há algum tempo não manipularam aquilo. Portanto, eu sendo a enfermeira da empresa e como eu gosto e verdadeiramente de formar e de integrar, eu vou sempre à casa dos nossos utentes, às vezes que forem necessárias, até eu me perceber que a nossa cuidadora está perfeitamente apta a manipular a mudança, por exemplo, do adesivo de uma sonda nasogástrica, é muito importante, é importante saber a fisiologia, a anatomia, portanto, para perceber exatamente em que nível é que está e não esterilizar demasiado, nem introduzir demasiado. A algália, a mesma coisa, quais são os cuidados, as limpezas, a manipulação em si do saco. Portanto, eu vou muitas vezes à casa dos nossos utentes quando isso acontece, numa fase aguda, e faço os cuidados e presto os cuidados junto da nossa cuidadora. Pronto. E depois, quando eu vejo que ela está completamente apta e que ela me diz, sim, senhora, já estou perfeitamente apta e sinto-me segura, porque ao contrário, por exemplo, de um lar ou de um meio hospitalar, as cuidadoras têm outras cuidadoras a quem podem recorrer. Ok. Na casa dos nossos idosos, elas estão sozinhas, portanto, é importante elas se sentirem perfeitamente aptas naquele cuidado. Pronto. Na nossa empresa, elas também sabem que eu estou à distância de um telefonema, para esclarecer dúvidas ou para até me deslocar, e é importante porque isto é sempre muito importante em todas as situações, mas sendo em casa, há sempre uma parte de ansiedade que se instala junto dos familiares, junto do idoso e junto da nossa cuidadora, enfim, portanto, é muito importante haver transparência, é muito importante os nossos idosos e a família, que muitas das vezes está presente, estarem perfeitamente confiante naquilo que nós estamos a fazer. E para isso é Exato. muito importante nós darmos a cara, irmos ao local, voltarmos a fazer juntos os cuidados e repeti-los às vezes que forem necessários, mas de facto as nossas cuidadoras têm que ter formação, porque, como eu estava a dizer há pouco, elas estão sozinhas. E quando surgem dúvidas, é importante elas saberem o porquê daquele cuidado de ser feito daquela forma, e para isso é preciso formação, perceber a anatomia, perceber o porquê, os riscos, acima de tudo, porque elas depois também não têm mais ninguém a quem recorrer naquele momento. Portanto, a formação de facto é a base. A experiência é muito importante, mas haver uma parte teórica e depois saber alguns casos práticos é muito importante. E elas sentem-se muito mais preparadas e ir sozinhas, porque elas de facto estão sozinhas. A realidade de um lar ou de uma instituição, como eu estava a dizer há pouco, é diferente. Surge uma dúvida, há enfermeiros, há médicos, há outros cuidadores. Em casa do cliente estão sozinhas, como por isso é que o Manuel estava a dizer que é preocupante colocar uma cuidadora que foi contratada ontem e já trabalha hoje, porque é difícil confirmar os conhecimentos daquela cuidadora, não houve tempo de fazer uma formação, não houve tempo, porque a urgência e a emergência apareceu e tem que ser resolvido porque o idoso não pode ficar sem apoio. E de facto isto é muito preocupante, portanto, a formação tanto da parte da nossa cuidadora como até dos familiares, eu dou por mim, muitas das vezes quando vou confirmar em que estado é que está a nossa cuidadora na manipulação daquele tubo ou o que for, muitas das vezes os próprios familiares pedem para eu também
dar formação para eles se sentirem à vontade também, se por acaso a cuidadora não, por exemplo, há uma falha, ou levam, por exemplo, o pai ou a mãe a passar o fim de semana e dou esta formação. E é importante os cuidadores informais, os familiares, também ter formação nesse sentido, para poder apoiar e para poder ajudar naquilo que os nossos idosos, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, quem for, se precisar de ajuda, nós pelo menos temos uma noção e podemos ajudar. Portanto, a formação é a base de tudo, para que tudo corra melhor. Exatamente. A formação, neste caso, nós podemos entender que uma formação não tem público-alvo específico. O próprio idoso pode ter essa formação. No fundo, é o próprio filho, não é? O neto pode ter esta Sim, 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 formação. sim, sim, sim. O cuidador que é designado, então, para ir fazer esse trabalho, esse então, mais do que ninguém, deve ter essa formação. No fundo, nós vemos que há uma falta de informação e sensibilização, como disse o Manuel, para que esta realidade comece a ser mais nítida cada dia que passa. Nós vamos ter uma população envelhecida, em breve tempo, e depois a questão que se põe é aqueles que, no fundo, serão aqueles que estão a seguir, logo a seguir, não é? Somos nós, depois é logo a seguir, depois os netos virão a seguir. Logo, logo também, eu vou relatar aqui um caso muito interessante. Eu tenho uma avó que faleceu com 98 anos. Nessa fase ela já estava no lar, isto foi ali para a zona do Algarve, foi ali em Portimão. Ela é avó, pronto, digo assim, ela era padrasta, como se costuma dizer, não era? Portanto, era casada com o meu avô, que a minha avó de sangue já tinha falecido há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo. E o meu avô faleceu, ela ficou sozinha. Eh, a geração dela, os filhos, já tinham falecido todos. Ela já estava com 98 anos e ela já não tinha geração, porque a geração dela direta já tinha falecido aos seus 70 anos, portanto, já tinham todos partido. Ela estava literalmente sozinha, estava completamente sozinha e havia, sim, tanto a casa, os serviços municipais que faziam e levavam-lhe comida, iam fazer uma limpeza muito superficial à casa dela e ela viveu assim até quase até o fim. Portanto, esta realidade, de que forma é que nós conseguimos contrariar esta realidade? Que medidas nós podemos adotar? Portanto, agora já é uma pergunta geral. Patrícia, Silvana, Manuel, Cristina, digam-me o que é que nós podemos fazer para mudar, no fundo, esta realidade de não permitir que uma pessoa fique sozinha completamente nesta idade avançada? O que é que podemos sugerir ao país e a nós próprios? Porque às vezes nós culpamos muito o Estado, o governo, e às vezes são boas práticas que podem ser implementadas em nós mesmos. Portanto, propagar esse conceito. O que é que pode ser feito para comatar isto, no fundo? Eu penso que, em primeiro lugar, essas pessoas têm que ser identificadas. As juntas de freguesias têm feito algum trabalho muito positivo, eu penso, porque hoje em dia tenho notado cada vez mais até o próprio vizinho informa que há um idoso com um idoso no prédio que não tem tido apoio e muitas das vezes o serviço social da junta de freguesia faz algumas visitas. Se isto é visitas, portanto, não estamos a falar de apoio, é visita e o idoso está identificado e é morado e está sozinho. Se isto é suficiente, claro que não, mas eu acho que temos que começar pela sinalização daquele idoso. Isso é importante. Pronto, as juntas fez e tem feito bom trabalho, mas é melhor do que nada. Mas eu acredito que tenha que ser feito muito mais coisas, nomeadamente na parte do apoio, porque efetivamente as juntas de freguesia e as paróquias estão muito saturadas para poder dar apoio. As Santa Casas, o Manuel vai falar disso melhor, ele já falou há pouco, mas falará disso muito melhor do que eu, porque a realidade é dele. Um, e é difícil, porque não há resposta para esses idosos. Mesmo depois de terem sido sinalizados, muitas das vezes não há resposta da parte das entidades, por falta de recursos humanos, por falta de verbas, por falta de tudo. E é muito complicado, mas eu acho que nós temos que começar sempre pela sinalização daquele idoso que está sozinho e muitas vezes pobre, como estava a dizer há pouco o Manuel. E aí tem que se abrir mais.
mais soluções nesse sentido, até porque é sempre importante, e o nosso foco, que estamos muito direcionado para os idosos, é promover um envelhecimento com dignidade, com qualidade, e às vezes isso é difícil, é a base de tudo, mas até isso às vezes é difícil. Mas a sinalização tem que ser feita sempre. E acho que isto eu tenho notado cada vez mais as pessoas estão sensibilizadas, de saber que aquele idoso está sozinho. Aquele idoso, por exemplo, vai todos os dias beber café. Se durante 2 ou 3 dias ele não for beber café, o quiosque, por exemplo, nós tínhamos um idoso assim que ia sempre beber café naquele quiosque. Quando ele deixou de ir tomar café, eles foram à porta do idoso, portanto, para tentar perceber o que é que está a acontecer. E isso são aquelas rotinas que é importante o idoso manter para quando há uma alteração, alguém da comunidade dizer alguma coisa, ou ir procurar alguma resposta, ou até sinalizar a polícia. Muitas vezes a primeira intenção das pessoas é ligar para a polícia, sempre. 112 hoje em dia, pronto. É importante e muitas vezes a polícia desloca só para perceber se a pessoa está a atender, se não está a atender. Meia volta na comunicação social ouvimos que uma pessoa foi encontrada e deve estar lá sozinha há não sei quantos dias, porque efetivamente isso acontece às vezes, não é? Porque não foi feita a telesinalização e se calhar era um idoso muito isolado, como estava a dizer há pouco a Silvana, um idoso isolado, nunca ninguém vê, ninguém sabe que ele existe. Portanto, é importante haver essa sinalização desde que possível. Eu penso que, e as juntas de freguesia têm feito um bom trabalho, ainda assim pouco, mas eu acho que temos que passar por isso. Depois, eu Cristina, acho que isto, mas isso o Manuel vai falar melhor. Isto depois é tudo uma questão política, não é? Porque se não houver dinheiro, nós não conseguimos ajudar ninguém. mas E é Cristina, difícil. você falou uma coisa muito importante. São várias as medidas que podem e devem ser tomadas, mas se a gente for pensar em todas as medidas que devem ser tomadas, a gente não vai fazer o principal, que é o primeiro passo. Acho que essa atenção que a gente tem que dar para o nosso próximo é uma questão de humanidade, não é? Sim. Acho que isso é importante. Vocês sabem, inclusive, existe um documentário, ele está disponível na Prime Video, chamado Bons Vizinhos. Esse documentário, ele aconteceu porque, há algum tempo atrás, não lembro exatamente o ano, na Holanda, foi encontrada uma idosa dentro de uma casa. A casa estava abandonada, eles estavam fazendo vários empreendimentos, apartamentos populares, e como ninguém foi atrás dessa casa, a casa foi demolida. Quando demoliram a casa, encontraram o corpo de uma pessoa idosa que estava lá há pelo menos 10 anos. Então, para amenizar isso, o governo da Holanda, ele desenvolveu um projeto chamado Bons Vizinhos. Basicamente, era isso que você acabou de falar. Os vizinhos se reuniam, o governo dava suporte para que esses vizinhos passassem aqueles que têm uma autonomia melhor, eles passassem pelas residências para saber, para visitar como estão os seus vizinhos e passassem a conhecer e fazer atividades e ver o que era necessário, e aí eles tinham suporte das assistências sociais. Então, é um documentário que eu deixo aqui a dica para que vocês possam assistir. Chama-se Bons Vizinhos, está na Prime Video, pelo menos eu assisti, acho que tem uns 2 anos já, mas é muito interessante. Então, para a gente pensar no pequeno passo, eu acho que formações que a gente tenha, por exemplo, o que fazer e o que não fazer na hora que um idoso, por exemplo, cai. Aqui no Brasil, a gente tem um ranking de situações que levam idosos os PS, que são prontos socorros, e a óbito. O primeiro deles está em quedas. Então, quedas, e as quedas acontecem no ambiente familiar, são a primeira causa de internações das pessoas idosas, e essas internações acabam gerando mais dependência, que gera um custo maior para o governo, porque ele tem que cuidar daquele idoso sobre um outro aspecto, o aspecto da assistência. Então, se todas as pessoas tivessem essa consciência que o Manuel falou a respeito de como eu posso cuidar e avaliar como está o meu par, e o meu par eu falo do meu entorno, né? O que eu posso fazer, por exemplo, para avaliar uma pessoa que eu quero contratar para cuidar de um irmão, de uma mãe, de um pai, de um parente? Que critério eu posso ter? Então, você buscar uma formação que seja algo é, específico, para que eu possa entender de fato como é o universo da pessoa idosa, eu já vou poder ajudar muitas pessoas que podem estar à minha volta. Eu acho que essa questão da humanização,
da preocupação com o meu vizinho, de estar atento a cadê aquela pessoa que vinha aqui tomar o café, por que não veio? Cadê o seu parente? Não é? É incentivar, e vocês aí na Europa têm uma coisa muito interessante que é a mobilidade. Vocês têm um sistema de mobilidade infinitamente melhor do que o sistema de mobilidade brasileiro. Aí na Europa há condições ainda dos idosos irem para as praças, irem para atividades. Então, isso faz com que eles tenham e a gente tenha essa boa convivência. Uma coisa interessante que eu também vi como programa, não lembro qual foi o país, mas certamente foi na Europa, que era o convívio entre jovens e pessoas idosas. Existem muitos jovens que vão para outros países e precisam de lugar para morar. Por exemplo, eu vou para Portugal, estou implementando uma empresa e eu vou querer morar inicialmente em uma residência que eu alugue um quarto para que eu possa decidir, depois de vivenciar um mês, 2 meses, que eu possa saber e ver qual a melhor cidade que eu vá realmente passar a morar. Então, se eu tivesse condições, através de um programa que me conectasse com pessoas idosas que moram sozinhas, mas que têm casas grandes e que poderiam me acolher, eu pagando um valor, é claro, isso também seria muito interessante, não só comigo, mas com estudantes, com imigrantes, com pessoas que estão buscando, não é, um convívio. Às vezes pessoas que moram aqui nós chamamos em cidades, aí vocês acho que falam sítio, por exemplo. Eu moro em Santarém, em Caldas da Rainha, mas trabalho em Lisboa. Então, eu gostaria de ficar a semana em Lisboa e ir para a minha casa em Santarém nos finais de semana. Eu poderia buscar na cidade de Lisboa uma casa que tivesse um quarto disponível em uma casa com pessoas idosas que eu pudesse conviver com elas, por que não? Pagando um valor mensal que iria ajudar na sua renda e que a minha situação também fosse avaliada. Claro que eu não vou deixar qualquer pessoa morar com meus pais. Eu teria que ter uma ficha, eu teria que ter todo um pré-requisito para poder ter essa interação. Mas eu acho que facilitar a interação entre jovens e idosos é algo interessante, É um caminho. observar o nosso entorno e fazer formações que possam me dar conhecimento para atuar no momento de uma emergência. Eu acho que apostaria nessas 3 ações como algo que é viável, é plausível e pode fazer um efeito muito, muito importante na vida da pessoa idosa. Obrigado, Silvana. Eu vou-me voltar para a Patrícia agora. Patrícia, Portugal está a viver aqui, nós que ouvimos as notícias aqui todos os dias, percebemos, Portugal está a viver agora um momento muito delicado relativamente à imigração. Portanto, há muitas polémicas sobre a imigração, existe aqui uma resistência neste momento à imigração, mas o facto é que levantam-se vozes que falam claramente, vozes políticas, no caso, que mencionam que Portugal, se a imigração for toda embora, Portugal entra em colapso. É uma realidade. Portanto, há aqui várias opiniões. No entanto, é um facto que há uma imigração muito grande, principalmente do Brasil, não é? E quando nós falamos neste público preferencial, este público mais comum, no caso, relativamente às tendências atuais, há uma grande percentagem de cuidadores neste momento a fazer esta atividade em Portugal, que são muitos vindos do Brasil. Portanto, esta é uma grande realidade. Um, Como é que, na tua opinião, portanto, naquilo que vocês têm estudado sobre este projeto da My Match Care, como é que está a ser avaliado e nos vossos estudos, portanto, quem será o público que mais, neste momento, vai preencher essa lacuna em Portugal? Portanto, existe uma falha em Portugal de cuidadores. Portanto, a população portuguesa não é muito predisposta a esta área. E a Cristina pode confirmar. Portanto, qual é que será a tendência? Qual é a tua opinião sobre esta evolução e o que é que nós podemos fazer e qual é que será o futuro, no fundo? Então, eu São tenho que muitas puxar a perguntas. sardinha, eu tenho que São puxar a muitas perguntas. sardinha para o nosso lado, né? Então, assim, os brasileiros, eles são muito acostumados com cuidado.
né? Então, nós somos naturalmente muito inclinados ao cuidado, né? Nossos, é, nós somos famosos pela essa empatia e delicadeza e tal. Então, assim, com certeza, cuidadores vindos do Brasil, a gente tem um perfil muito bom para fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de profissão, né? E uma vantagem em relação aos cuidadores brasileiros em Portugal, que é maior do que os cuidadores brasileiros no Brasil, é que os cuidadores que vão para Portugal, eles têm uma formação ainda melhor do que as do Brasil, né? Então, pelo menos, não especificamente, até eles precisam fazer uma formação específica para cuidador, mas geralmente eles têm uma escolaridade maior, às vezes tem tem um nível superior no Brasil, e a gente percebe que muitas dessas pessoas terminam sendo cuidadores na Europa, porque ser cuidador na Europa é melhor do que ser nível superior do Brasil em muitas profissões. Hum. Então, um público-alvo bem grande vai ser o próprio brasileiro, o imigrante brasileiro. E imigrantes de outras nacionalidades também, Uhum. não só o Brasil fala português, existem outras nacionalidades que falam português também e vão para Portugal. E os próprios portugueses, né, que já trabalham na área, mas que a gente percebe pelos relatos que tem pouca formação formal em, em ser cuidador. Então, eu acho que o nosso curso vai ser útil para todo esse pessoal, né? Ok, ok. Então, nós podemos. O que é que consiste esse curso? Vamos falar sobre, entrar já neste tema da formação, uma vez que foi o principal, no fundo, a falta principal que nós detectamos em todas as áreas, em todas as falhas neste momento são uma realidade com os idosos. Formação. O que é necessário, no fundo, que condimentos essa formação tem que ter para ser suficiente? Que a formação ideal seria uma formação de enfermaria, portanto, em ser enfermeiro, auxiliar de saúde, mas será que é necessário isto? Quais são as áreas principais para uma formação eficaz, para poder ser dada a todos os níveis para um cuidador? Veja bem, posso responder? Claro que sim. Sim. Me antecipei porque esse tema me encanta. É, essa formação, ela foi toda pensada, estudada e baseada numa prática de 20 anos, porque eu, na condição de gestora de uma agência para cuidador de idosos, comecei a perceber que as formações que os meus colaboradores vinham com elas não atendiam à demanda que era necessária nas residências. Por exemplo, a maioria dos cursos era feito por um profissional da área da saúde, seja ele um enfermeiro, um fisioterapeuta, um educador físico, que abrangia todas as outras áreas da formação. Entendo que você pegar uma formação, um formador de cada área e pagar para ele fazer um curso presencial ficaria inviável para o cuidador e inviável para o gestor que precisa dessa pessoa formada. Por isso que nós pensamos, e nós somos o único curso, e eu acredito no Brasil, acredito que em Portugal também, se não toda a Europa, que tem mais de 10 profissionais específicos. Então, para vocês terem ideia, para falar sobre as doenças do envelhecimento, é uma médica. Para falar sobre higienização bucal, né, quais as técnicas que você utiliza para higienizar a boca de uma pessoa idosa, é uma dentista. Para falar sobre alimentação, é uma nutricionista. Para falar sobre mobilidade, é uma fisioterapeuta. Então, nós temos psicólogos, enfermeiros e outros profissionais das áreas de saúde que possam e que podem sim dar do seu dia a dia, trazer o ensino adaptado a uma linguagem prática, a uma linguagem que parte da prática, do que é necessário fazer. Por isso que o curso ele é rápido, ele tem uma metodologia única, porque ele parte da necessidade. As pessoas hoje, o cuidador principalmente, ele não tem tempo, por exemplo, de buscar o primeiro cuidador do Brasil,
de Portugal, partiu, ele precisa de informações que vá ser útil. Então, nós buscamos essa utilidade a partir de uma prática de 20 anos, transformamos ela em técnica específica, em conhecimento para repassar. Por isso que o nosso curso são 16 módulos, são 16 aulas, contendo em 3 módulos. Um módulo voltado para a saúde, um módulo voltado para a qualidade de vida e interação e um módulo voltado para empreendedorismo. O que seria empreendedorismo? É a sua postura na condição de cuidador, é o que você faz com a sua vida financeira, com os plantões que você ganha, é como você organiza a sua rotina, é como você trabalha o seu marketing, a sua rede social, é como você se porta numa entrevista de emprego. Então, o nosso curso, ele não é apenas um curso técnico, ele é um curso que leva para a vida. Você que tem um familiar cuidador, você pode fazer o curso e aprender a cuidar do seu idoso, avaliar aquela pessoa que está cuidando do seu ente querido e a ter um conhecimento maior. Você que já é cuidador, pode aperfeiçoar o que você tem e ter um diferencial no mercado. Porque o cuidador precisa entender que a maior propaganda dele é ele mesmo. Na medida em que ele busca para ele qualidade de vida, por exemplo, por que ensinar educação financeira ao cuidador? Porque muitas vezes eles se atrapalham na hora dos seus ganhos. Então, quanto é cobrado, qual é o valor da hora que o cuidador pode cobrar, como é que ele vai precificar o seu serviço? E as técnicas. Então, veja bem, uma das maiores causas de adoecimento também na pessoa idosa está na higienização. A boca é fonte de muitas bactérias. Então, nada melhor que uma dentista a ensinar técnicas para limpar corretamente a boca da pessoa idosa. O engasgo, outra causa de muitos problemas. Então, uma fonoaudióloga ensinando as técnicas para que você possa dar alimentação a essa pessoa. Por isso que nós estamos muito confiantes no curso. Ele é um curso completo, com essa técnica específica e que eu tenho certeza que vai ajudar não apenas os portugueses que precisam de cuidados, o imigrante que precisa se capacitar para ter uma validação e assim conseguir de maneira mais tranquila a sua estadia no país, né, trazendo conhecimento, trazendo benefícios para a sociedade, e o próprio idoso, que vai ter pessoas qualificadas para cuidar dele, e dessa forma ter uma velhice digna. Então, eu acho que o que difere o nosso curso é essa capacidade que nós vamos trazer para o cuidador de saber cuidar, cuidar com qualidade, gerando transparência e segurança para a pessoa e para o entorno de quem será cuidado. Será que eu me alonguei? Não, Silvana, uma pergunta, mas para fazer esse curso, o que é necessário? Como é que é presencial? Como é que funciona essa formação? Então, o curso ele é 100% online, ele possui aulas que você pode fazer no seu celular, você que faz o seu horário, então, tá entre um paciente e outro, tá lá no comboio, liga o seu celular, coloca o fone, assiste a aula. Todas as aulas têm uma aula do professor que está falando de maneira clara e objetiva, tem o e-book que você pode ler do próprio celular ou você pode imprimir, que é o material que você precisa ler, e você tem também as filmagens práticas. Por exemplo, quando eu falo de dispositivos de segurança para a pessoa idosa, eu falo de sondas gástricas, sondas nasointerais, como é que eu faço essa limpeza? Você tem a enfermeira falando como é que faz, você tem a aula ela demonstrando com os equipamentos e você tem o e-book onde o cuidador vai ler e vai poder tirar todas as suas dúvidas. Cada aula possui uma avaliação que também é feita dentro do próprio celular ou do computador, de acordo com o que a pessoa tiver de tempo. À medida que ela faz essa avaliação, ela está capacitada para passar para a outra disciplina. Então, cada disciplina possui 3 níveis de aprendizado. A aula, para que você entre em contato com esse aprendizado, o exemplo para que você tenha objetividade no aprendizado e o e-book para que você fixe o aprendizado exatamente na avaliação.
não conseguiu o ponto necessário para passar para o próximo curso, volta para o e-book, analisa as perguntas que você não acertou, assiste a aula novamente, faz a avaliação e aí você vai ter o seu conhecimento de acordo com o seu tempo e com a sua capacidade de aprendizado. Então, é um curso que qualquer pessoa que tem instruções básicas, ele pode fazer. O nosso certificado é reconhecido pela DIGERT, que é a entidade que certifica os cursos, e nós podemos também fazer o curso a pessoa que vai fazer o curso vai fazer de acordo com o seu tempo. Então, isso é muito importante porque o tempo hoje é uma moeda. As pessoas não têm mais tempo, além do que gera uma economia, só o deslocamento que você vai ter que fazer para pegar o curso presencial, pagar aquele transporte, tirar um tempo de locomoção, você consegue reduzir tudo isso e fazer o seu curso ali onde você achar adequado. Então, acho que esse é o maior diferencial do nosso curso da My Medcare. Parece-me muito bom. Manuel, queres comentar esta formação, se isto faz sentido para esta realidade, no fundo, que nós já falamos sobre os idosos em Portugal, de que forma acreditas que isso pode impactar ou mudar esta realidade? Ó Pedro, é evidente que faz todo sentido, já lá irei, mas deixa-me pegar na tua última pergunta de há pouco. Este tema que nós estamos aqui a falar da pessoa idosa é uma prioridade? Claro que é, mas se é vista como tal, aí já ponho a minha dúvida. Como se costuma dizer na gíria, quando se faz um orçamento, arruma-se a casa. O arrumar da casa tem a ver com a definição de verbas para investimento nos mais diversos setores. Pergunta: a área social é uma prioridade? Eu penso que não. Dentro da área social, o idoso é uma prioridade? Eu penso que não. Portanto, há que lutar aqui. Há que lutar aqui. Sobre esta tua última pergunta, Pedro, naturalmente que as pessoas têm que estar capacitadas, têm que ter esta formação, têm que ter esta aprendizagem, têm que estar capacitadas para enfrentar a situação. Sejam profissionais, mas eu insisto, não apenas como profissionais, apenas como nós próprios. A Silvana falava há pouco no vizinho. Eu pergunto, será que todos os vizinhos que possam viver num prédio, Sintra, como sabem, é muito urbano, um vizinho que possa viver num prédio com 10 andares, se calhar sabe quantos idosos vivem lá sozinhos? Não sei, saberá. E se souber, tem a seu cuidado algum deles? Não sei. E penso que este assunto também tem que ser trabalhado. Sabeis que num desenlace menos agradável de um idoso que vive sozinho, um vizinho pode ser implicado juridicamente. Um familiar não pode. Pode parecer esquisito, mas é a realidade. Um vizinho pode ser implicado. Portanto, se eu vivo num prédio em que há pessoas que vivam sozinhas e que sejam idosos, eu tenho a obrigação de zelar por eles. É uma obrigação jurídica, atenção. É preciso cuidar com isto. Mas para além do jurídico, é o humano, é o social, acho que temos que todos caminhar por aí. Portanto, para além da formação que a Silvana acabou de descrever, eu acho que isto é uma tomada de consciência de todos nós. Todos nós. Temos que ter na nossa formação pessoal, na nossa cultura geral, temos que ter esta formação. Temos que ser capazes de atender a um familiar, a um amigo, seja quem seja, temos que ser capazes de atender a situações de mais fragilidade de uma pessoa idosa, cuidando, como a Patrícia dizia há pouco, do exercício físico, da saúde mental, como a Silvana dizia também, de um conjunto de cuidados, como a Cristina dizia também, todos temos que estar formados nesta matéria. Então, eu diria que este curso, que eu valorizo muito, é um curso não para profissionais, mas, na minha opinião, é um curso para todos nós. Todos nós, sejamos profissionais ou não, temos que saber cuidar da pessoa idosa, família, vizinho, seja quem seja, temos que ser capazes. E, portanto, todos nós temos a obrigação, diria, moral, de ter esta formação. É o que eu penso. Portanto, valorizo muito este trabalho. Obrigado, Manuel. Cristina, volto para ti e faço-te uma pergunta aqui relativamente a tudo isto que nós falamos da formação. Quais são os requisitos ou quais são as condições para aceitar um cuidador numa instituição? É necessário ser auxiliar de saúde? Uma formação como esta pode ser suficiente?
qual parece ser, na tua opinião, as condições necessárias para que um cuidador possa estar capacitado para integrar, por exemplo, numa instituição? Sim, tal como temos estado a falar e como falei há pouco, nós na nossa empresa, na fase do recrutamento, a experiência não é, por si só, não é suficiente. Uhum, É a formação. Portanto, nós costumamos dar formação e existindo um curso desses faz todo o sentido, porque as formações que nós fazemos é online com hora marcada e com dia marcado. Portanto, efetivamente, como estava a dizer a Silvana, um, nem sempre é fácil juntarmos ali muitas cuidadoras e havendo essa possibilidade de haver um curso em que cada cuidadora faz o curso de acordo com o seu horário, com a sua disponibilidade, faz toda a diferença. Porque mais do que a experiência, mais uma vez eu digo, é a formação. Porque a experiência podemos adquiri-la, podemos colocar uma cuidadora que não tenha muita experiência, mas desde que ela tenha formação, será tudo muito mais fácil para ela, porque ela vai entender tudo aquilo que ela está a fazer àquele nosso idoso. Portanto, faz todo o sentido. Portanto, formação acima de tudo. Pronto, quando elas não têm, é o primeiro requisito, tem que ter, porque a formação é a base de tudo. Elas têm que ter noção daquilo que é feito, da anatomia, da fisiologia, como é que as coisas funcionam, porque depois, a partir daí, o cuidado vai fazer muito mais sentido para ela ser feito daquela forma. A prevenção, por exemplo, das quedas, como estávamos a falar há pouco, a mobilização, portanto, a mudança de um idoso da cama de manhã para o cadeirão ou para a cadeira de rodas para ir até a casa de banho, enfim, tudo isto tem que ser falado e tem que se perceber porque é que o idoso, se calhar, de manhã está mais rígido, não está mais rígido, porque tem a ver com as doenças, e isso tudo só se aprende numa formação. E havendo esta prática, é muito mais fácil depois conseguirmos, no local, conseguimos prestar cuidados de qualidade, acima de tudo. certo, certo. A pergunta era mais no sentido de instituições. Empresas, será ao gosto, portanto, o empresário vai decidir quem contratar, mas as instituições aceitam uma pessoa com uma formação destas para cuidador ou terá que ser auxiliar de saúde ou outro requisito específico? Não, 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 não. Aceite e vai fazer todo o sentido no recrutamento. Alguém que precisa, uma instituição que precisa de cuidadora com esta formação, que ainda por cima é certificada, faz toda a diferença, sem dúvida alguma. E as instituições, assim como as famílias, podem querer uma cuidadora para prestar cuidado, mas se tiver formação, é a base. Portanto, não sei se respondi à tua pergunta, mas de facto não deveria ser, nós não deveríamos recrutar alguém que não tenha formação. No fundo é isto. Uhum, Portanto, havendo essa possibilidade de fazer uma formação ainda por cima acreditada, em que depois, em termos curricular, vai ser muito benéfico para a cuidadora, faz toda a diferença. Agora, se me perguntar se há empresas que contratam cuidadoras sem formação ou sem experiência, claro, porque a necessidade é tão grande e é para ontem, que às vezes somos obrigados, ainda há pouco o Manel estava a falar sobre isso, às vezes as instituições são obrigadas a contratar alguém que não tenha muita experiência e que muitas vezes ainda não tem a tal formação. Mas se deveria ser assim, não, mas a emergência do apoio ao nosso idoso é tão grande que, olha, depois a experiência e a formação é feita na prática, no momento, no terreno, como se diz, não é? exato. Mas acho que deveria ser, o requisito é a formação, sim, sim, sim. Até pela própria autoconfiança do cuidador, portanto, ele vai Claro que sim, claro que abraçar sim, claro que situações sim. para as Sim, quais sim. já se sente preparado, terá um desempenho melhor, até porque, no Não, fundo, é mesmo isso, eh, Pedro. Até porque, falando especificamente do apoio domiciliário, as cuidadoras são sozinhas. Portanto, ainda mais faz sentido, de facto, porque enquanto no lar, elas estão acompanhadas em casa, elas não estão. Portanto, é muito importante elas se sentirem confiantes naquilo que estão a fazer, nos conhecimentos dela, na prática. Portanto, faz toda a diferença. Claro que sim, claro que sim. exatamente. Silvana, vou voltar a ti, com uma pergunta, mas será suficiente isto? Nós oferecermos ao público, quer português, quer estrangeiros em Portugal, um curso para capacitar os cuidadores, no fundo, porque a realidade é que os cuidadores têm que ser encontrados. Portanto, eles têm que haver um lugar onde se possa ir buscar um cuidador. E onde é que eu vou buscar um cuidador neste momento? Então,
Então, esse também é um diferencial do nosso projeto. Quando nós pensamos na formação, nós pensamos no além da formação, na empregabilidade. Então, a gente sabe que é difícil buscar um cuidador que tenha uma referência, que tenha uma indicação. Por isso que na nossa plataforma, nós, além de oferecermos a formação da Cuidar Cursos, que é essa formação específica, adaptada, nós também daremos espaço para que estes cuidadores possam ser colocados nessa plataforma, onde quem precisa de cuidados vai encontrar quem precisa cuidar. Então, estar na plataforma é um diferencial. Estar na plataforma, sendo um cuidador formado pela Cuidar Cursos, que está na MyMedCare, é um diferencial maior ainda. Eu posso estar na plataforma sem ter o curso? Nesse primeiro momento, sim. Por quê? Porque nós precisamos ter base de colaboradores, mas nós não vamos colocar qualquer cuidador. Ele precisa vir através de uma referência, ele precisa vir através de uma experiência comprovada. Mas para que ele tenha uma chance ainda maior de buscar bons trabalhos, bons empregos, ele precisa fazer o curso para estar capacitado e aí ser sim um profissional completo. Então, a My Match Care, como o seu nome já fala, né, o meu match, o meu encontro no cuidado, ele trata dessa situação, onde você tem a pessoa que precisa de cuidados com a pessoa que pode cuidar, e aí você vai encontrar esta pessoa nesta plataforma e aí fazer essa junção. Então, por exemplo, Pedro, meu pai, em termos de exemplo, ele é um idoso alto, ele é obeso e ele está iniciando o Alzheimer. Será que qualquer cuidador vai poder se adaptar a esse perfil? A Cristina, assim como o senhor Manuel, bem sabe que não é assim. Eu preciso buscar um cuidador, um colaborador, que tenha o perfil para poder cuidar desta pessoa. Então, eu vou buscar um homem com uma idade mais madura, com um porte mais forte, muito embora a gente saiba que é muito mais a técnica do que a força, mas claro que um cuidador de 1,5 m, para cuidar de um idoso de 1,70 m, pesando 100 quilos, ele não vai dar conta. Ao passo que, se eu busco ali na plataforma, coloco os predicados, as qualidades que eu preciso no cuidador, a região onde ele mora, eu estou em Cascais e eu preciso de que um cuidador vá trabalhar lá em Nazaré. Então, eu preciso buscar perto da minha região, preciso buscar com aquelas características que realmente ele se adeque ao cuidado necessário para que ele possa trabalhar da maneira que eu preciso. Então, por isso, nós temos também esse diferencial de gerar empregabilidade para aquelas pessoas que querem cuidar. Perfeito, perfeito. Portanto, dar formação e disponibilizar, portanto, estes cuidadores já com formação ou sem formação, mas este diferencial de certeza que vai ser vai ser algo que todos vão desejar ter, portanto, o curso, a formação, e ter formadores, no fundo, espalhados pelo país, onde houver necessidade. Posso fazer uma pergunta, assim, Sim. quebrando um pouco os protocolos, mas temos 11 pessoas que nos acompanharam do início ao fim, né? Não chegamos ao fim ainda, mas eu creio que já estamos caminhando para isso. E se você permitir, como mediador desse nosso trabalho, eu gostaria de saber destas pessoas que estão nos acompanhando, se isso faz sentido. Então, vocês podem escrever no chat. Eu não sei, Pedro, se poderíamos, de repente, abrir o vídeo e essas pessoas Vamos, podem vamos, se apresentar. estava mesmo, né, no ponto desta fase, que é a fase já derradeira aqui deste evento, que era abrirmos aqui então as perguntas e tanto os comentários aqui dos que estão connosco. Quem desejar ligar a sua câmara vai ficar visível aqui na nossa gravação deste evento, mas vamos dar liberdade verbal para poderem falar. Portanto, quem desejar comentar ou fazer alguma pergunta a algum dos palestrantes, sinta-se livre a partir deste momento. Temos alguns E minutos, é só aproveitar. essa hora é a mais desafiadora, porque se ninguém se manifesta, tem duas razões.
ou nada fez sentido, ou está todo mundo assim completamente encantado com o que nós falamos aqui. Eu espero que seja a segunda opção, mas confesso a vocês, ficaria muito feliz se um desses 11 pudesse falar um pouco aqui da sua impressão sobre esse momento que nós tivemos. Não havendo comentários, mas se quiserem descrever no chat também, sintam-se livres. Não, vamos ouvir aqui a Maria Vaz. Olá, Maria, Boa noite, bem-vinda. boa noite, Bem-vinda. obrigada. Ora, eu sou assistente social, trabalho com idosos há 38 anos, já tive a oportunidade de trabalhar nas respostas todas sociais, que menos os centros de noite, que o nosso país dispõe. E em relação, gostei muito do que ouvi, realmente, e dou os parabéns à organização, porque são muito poucas as oportunidades de discutir estas coisas e também de nós, como ouvintes, termos a oportunidade de dizer coisas. Portanto, em relação à formação, eu também acho fundamental. Acho que é fundamental as cuidadoras trabalharem com formação. Acho tão importante a formação como a experiência. Sou partidária de que ninguém deve trabalhar sem formação, ao contrário da prática no nosso país, como o senhor provedor também referiu e também sabe, pelos motivos também que todos sabemos. Mas também há outra coisa em relação à formação e em relação à dificuldade de encontrar mulheres, porque em Portugal a esmagadora maioria dos cuidadores são do sexo feminino. A grande dificuldade é os baixos salários que as pessoas oferem e é muito difícil uma instituição. Eu tive uma única experiência de trabalho com um lar lucrativo, portanto trabalhei sempre no setor solidário, trabalhei sempre em IPSS e portanto é muito difícil uma isto já é estrutural, tem a ver com o país, não tem a ver com a temática que foi aqui abordada, mas é muito difícil uma IPSE poder competir em termos de encontrar quem queira trabalhar com um café, com uma fábrica, onde as pessoas ganham a mesma coisa, portanto, ganham o mesmo valor e não têm que fazer turnos, não têm que trabalhar ao sábado e ao domingo, e portanto eu penso que aqui se conseguiria resolver uma grande parte desta dificuldade em encontrar quem queira cuidar, valorizando quem trabalha com idosos, dando formação antes das pessoas começarem e, sobretudo, pagando melhor. Porque, de facto, as senhoras brasileiras são, pelo menos aqui na nossa zona, eu moro em Torres Vedras, portanto, conheço a realidade dos 5 concelhos aqui à volta, Mafra, Lourinhã, Sobral de Montagraço, e nós sabemos que realmente a mão de obra feminina brasileira é muito presente nos lares, portanto as cuidadoras são muito brasileiras, são de facto até pessoas que os idosos gostam muito porque são simpáticas, são extrovertidas, criam uma relação empática facilmente com quem cuidam, mas também é um escoamento, é onde elas encontram trabalho. Portanto, se conseguíssemos dar a essas pessoas a formação que elas precisam, e às outras também, aos profissionais todos, e se conseguíssemos pagar-lhes melhor, e isso já tem a ver com as direções das instituições e com a regulamentação dos contratos coletivos de trabalho que regulamentam os salários destes profissionais, seria uma forma de fixarmos as pessoas nas instituições, nas equipas e com isso melhorar a prestação de cuidados. Acho realmente excepcional a ideia da Silvana da implementação deste curso online. Não sei se as mulheres portuguesas estarão preparadas para isso.
talvez as pessoas que vêm de outros países, o curso é dado que é em brasileiro? Eu respondo aqui, portanto, nós temos a formação, os conteúdos são preparados no Brasil, sim. Mas as entidades que vão assumir a formação são portuguesas. Portanto, este é um projeto Brasil-Portugal. Um, Uhum. e tem neste momento portanto, um objetivo de crescimento muito grande, portanto, é muito ambicioso. Portanto, é um projeto que, se nós conseguirmos aqui, já vou-te passar a palavra, Cristina, penso que tu querias falar, não é? Portanto, nós vamos tentar, portanto, ultrapassar todas estas resistências que nós temos relativamente aos baixos ordenados, relativamente às instituições que padronizam e classificam esta profissão, esta atividade como algo para quem não consegue fazer outra coisa. Portanto, vamos tornar estas pessoas mais profissionais. E o profissional, quando é bom e tem um currículo e tem um curso, como já tem capacidade de exigir um valor maior. Se pensarmos que o cuidador, com um salário de 1.200 euros, que já é um salário que começa a escapar dos mínimos, não é? Vai competir com uma instituição que leva 2.000 ou 3.000 euros para ter lá o cuidador, para ter lá portanto, o idoso. Portanto, eu vou preferir pagar 1.200 a uma pessoa para cuidar do meu pai em casa do que colocar o meu pai no lar e ter que pagar 2.000 ou 3.000 euros e não estou a acompanhar e ele não está feliz no lar. Portanto, vamos ter uma competição. Vai haver uma nova competição, uma nova oportunidade para estas pessoas nesta especialidade. É este o nosso objetivo. Cristina, Isto queres? também deixe-me só dizer mais isto, e também há que equacionar que neste momento se defende muito o envelhecimento em casa, e portanto o Exatamente. envelhecimento em casa passa Pelo cuidador, pelos cuidadores. informado, e Exatamente. informado e com conhecimentos para responder àquilo que é preciso. Exatamente. Cristina, queres comentar, Cristina? Não, desde já quero agradecer a Maria Vaz Vaz porque foi uma intervenção muito pertinente e faz todo o sentido o que está a dizer, porque pronto, algumas bases nós não conseguimos alterar para já, tem a ver com os ordenados, claro. Mas sim, mas muito obrigada pela intervenção, Maria, muito obrigada mesmo. Parece. Fantástico. Mais alguém quer comentar? Penso que também já temos só mais, além de nós seis, estamos aqui à vista, temos mais 4 pessoas. Querem deixar algum testemunho breve? Nós temos que encerrar, entretanto, para cumprir aqui o tempo. Podem ainda comentar ou pelo menos despedir-se aqui de nós. Se mais alguém quiser intervir. Eu queria só perguntar se vocês são uma plataforma My Much Care, que se for procurado na net, eu gostava de acompanhar o vosso trabalho. mymatchcare.com mymatchcare.com, portanto, Pronto, ok, pode consultar. obrigada. A plataforma neste momento tem, portanto, está a ser construída ainda com um modo reservado para quem for contratar, portanto, as instituições têm que se registrar, há um pagamento baixo valor, mas há um pagamento para poder aceder aos cuidadores. Os cuidadores em si, a formação tem um custo de 150 euros, portanto, é um curso bastante acessível, é um É valor muito bastante acessível. acessível para o potencial e para a diferença que faz, uma vez que até é certificado pela DIGERT. Portanto, praticamente a maior parte do valor investido é quase para pagar a certificação em si, que tem um custo. Portanto, a oportunidade é muito boa. Portanto, um investimento muito baixo para o potencial que vai gerar para as pessoas. E o objetivo aqui é também contar com a Maria, contar com outras pessoas que nos possam ajudar também a divulgar a plataforma em si e canalizar pessoas para este projeto e, pronto, e aumentar as oportunidades. Silvana. Serei bem breve e gostaria de, primeiro, agradecer a todos vocês imensamente pelo tempo dedicado, pela contribuição que foi dada, dizer que somos um projeto que nós temos muita responsabilidade. Vocês não vão ver a plataforma logo cheia de cuidadores, porque como nós
temos, assim, nós queremos fazer um trabalho realmente de qualidade ímpar. Então, nós não temos interesse em colocar qualquer pessoa para encher a nossa plataforma e dizer, temos milhares de cuidadores. Não. Nós temos hoje, estamos iniciando o projeto, estamos com alguns planos, um deles são os de embaixadores, temos alguma oferta, por exemplo, quem está aqui participando do nosso curso, quem está do nosso webinar e quiser fazer o curso, nós vamos oferecer um desconto super especial para que você possa entender, se qualificar e ver realmente a qualidade da nossa formação, para que você possa entender de fato, já que somos uma empresa que estamos entrando num novo país, então estamos pedindo licença a vocês para iniciar esse projeto. Então, quem quiser adquirir o curso com um valor diferenciado, é só entrar em contato aqui. Eu acredito que vocês que estão aqui, eu entrei em contato, mandei algumas informações, ou eu ou a Cristina, e pode ser feita essa negociação diretamente comigo. Alceu Manuel da Santa Casa, Pedro vai entrar em contato, porque nós temos também uma proposta muito interessante para poder ajudá-lo aí com os seus colaboradores, e a nossa ideia é somar. Nós estamos aqui, somos de outro país, nós respeitamos a cultura, entendemos que somos países irmãos, né? E nós queremos somar com a nossa experiência, somar com a nossa vivência e que Portugal possa realmente nos receber da maneira correta, e nós estamos aqui exatamente desta maneira correta para poder contribuir com o país e com os idosos de toda a Europa. Pedro, eu não estou Vou, te ouvindo. Será só eu? Ah, Vamos entrar aqui nas fases das despedidas, porque é muito importante também cumprirmos aqui os horários. Agradecer a todos os participantes. Este vídeo vai ser, portanto, nós vamos terminando a gravação, nós vamos publicá-lo, vamos enviar o link para os participantes e vamos divulgar em plataformas, em várias plataformas. Portanto, o objetivo é também que esta informação se propague da maior forma possível. Agradecer a Silvana, obrigado Silvana, foi excelente o tempo que passamos aqui, Cristina, Manuel, Patrícia, obrigado Maria, obrigado a todos os demais que não verbalizaram aqui também a vossa opinião, mas deixar aqui então este convite para daqui a um tempo reunirmos outra vez e falarmos um pouco mais sobre este tema em breve. Talvez com mais informação já, porque vamos ver os resultados que vão surgir deste evento. Sensibilizar talvez os nossos governantes a começarem a olhar para isto de uma forma mais atenta. Manuel, será que conseguimos? Estás sem som? Estás sem som? Só, não sei se conseguimos, que vamos tentar, vamos com certeza, não é? Há que fazer disto uma prioridade. Mas deixa de sublinhar, só Pedro, se me permite, uma coisa Claro. que a Maria disse. De facto, isto são pessoas extraordinárias, pessoas que ganham ordenados mínimos, fazem um trabalho extraordinário, são pessoas que, da minha parte, merecem tudo, merecem tudo. Agora, como é que nós vamos conseguir majorar a vida dessas pessoas? É outra tarefa nossa. Temos que fazer esse caminho. E vamos começar, é assim que se começa. É muito, como se diz, água mole em pedra dura, não é? Tanto bate tanto até que bate até fura. que fura. Então vamos continuar a deixar correr a água, pode ser que cheguemos lá. Temos de fazer qualquer coisa. Não fazer nada é garantido que não vamos. Patrícia, queres despedir? Muito obrigada para quem participou. Obrigada não só a quem ouviu, mas também aos nossos colegas portugueses pela oportunidade de entrar no país de vocês, nossa metrópole, né? E vamos trabalhar. Muito bem, muito bem. Obrigado, Maria, pela tua intervenção, foi ótima. Vai ficar aqui registada também. Obrigado, Cristina, e assim me despeço e até breve. E que os nossos jovens cuidem de nós quando nós ficarmos mais velhinhos, não é? Esse é o nosso desejo, porque nós não nos escapamos disso. Se a vida nos mantiver ativos, fisicamente e mentalmente, esperemos ainda estar cá mais alguns anos e ver como vai ser a evolução de tudo. E agradeço por tudo mais uma vez e até breve. E um grande abraço para todos e um beijinho e um abraço a todos.
Até Está breve. tudo bem. Tchau. Até Até breve. breve. Tchau, 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 tchau.